Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para discutir e aprender um texto do irmão Jorge Vinícius, cujo nome é Não Tenhas Medo. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente não só a minha vida, mas a sua também. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, irmãos, eu não escrevi o texto, então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Por isso que eu peço que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, que vocês façam um comentário. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia e é responsabilidade nossa fazer com que ela seja divulgada. Então eu conto com você, tá bom? Há 6 anos, inclusive, eu conto com você. Bem, hoje nós leremos um texto de Jeremias 2, de 1 a 10. Que vai falar sobre a gente não ter medo. Então eu peço a você que me acompanhe agora numa oração, para que nós possamos compreender o que vamos ler, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos orientes, nos mostre como não ter medo, certos de que o Senhor está em todas as circunstâncias. Obrigada, Deus, por esse momento, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, como eu disse, leremos Jeremias 2, de 1 a 10, que é uma passagem que Deus, por meio do profeta e irmão Jeremias, ele vai lembrar o povo de Israel de como eles eram fiéis lá no comecinho, mas depois eles se afastaram, buscando outros deuses e outros caminhos. É uma mensagem super forte sobre confronto, mas também uma mensagem de amor. Deus mostra que não esqueceu da aliança, mesmo diante da infidelidade. O povo pisou na bola, mas Deus se lembrou disso, de como eles foram fiéis. Bem, um trecho super marcante é o que está no versículo 2 do capítulo 2, né? Que diz assim: eu lembro-me da tua fidelidade na sua juventude, do teu amor, de como seguias no deserto por uma terra não semeada. Então aqui Deus recorda o tempo em que Israel confiava nele, confiava de modo pleno, mas depois ele denuncia que o povo trocou a fonte de água viva por cisternas rachadas, como está lá no versículo 13. Ou seja, eles buscou segurança em coisas que não podiam sustentá-los. Bem, sobre o tema, tá com medo? Não tenha medo, né? Essa passagem mostra que o medo muitas vezes nasce quando a gente se afasta da confiança de Deus. Israel, ele tinha medo porque buscava apoio em ídolos e em alianças humanas, mas Deus lembrava que ele mesmo era a fonte da vida e proteção. A mensagem é super, mega, hiper clara. Quando a gente confia em Deus, a gente não precisa ficar com medo, porque ele é fiel e ele não nos abandona. Moral da história: se você está sentindo medo, esse texto pode ser lido como um convite. Voltar à confiança no Senhor, que é a verdadeira segurança. O medo fica bem pequeno quando a gente lembra que Deus é a fonte da água viva e que nunca, nunca, jamais nos deixa. Amém? Então vamos ler o texto juntinhos. É Jeremias 1, de 1 a 10. Ele diz assim: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiros para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse:
Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou ainda muito jovem. Ó Senhor, meu Deus. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vai falar com as pessoas a quem eu enviar. Diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estou com você e para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Amém? Bom, então a mensagem chama-se Não Tenha Medo. E o versículo que o irmão Jorge Vinícius escolheu é o 8 que diz: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Ora, todo projeto que a gente inicia tem chance de dar errado, né? Por quê? Porque a gente é humano, a gente é inseguro, a gente é indeciso, a gente é limitado e pode dar ruim, né? Mas atender ao chamado de Deus é uma tarefa que, por mais difícil que seja, não vai fracassar, né? Porque o projeto não é nosso, o projeto é de Deus. E ele, vai à frente. Se o projeto foi idealizado pelo próprio Deus, descansa, né? Então a vocação de Josué, a saída do Egito, a missão de Jeremias e as palavras de Jesus às mulheres após a ressurreição nos desafiam aqui. A gente não tem que ter medo. O nosso chamado hoje pode assustar. Por quê? Porque a gente é desafiado a fazer coisas maiores do que as nossas possibilidades e capacidades humanas. Mas não precisam nos causar medo. Esses projetos fazem parte de um projeto maior que é feito pelo mesmo Deus que projetou as estrelas, os ciclos da vida, tudo que há nesse planeta, né? Então, se Deus está no negócio, pode ficar tranquilo. Se fosse um projeto nosso, humano, a gente podia ter motivo para, vai dar errado, podia ficar com medo. Mas não, a gente não precisa ficar com medo, porque Deus, quando Ele projeta, Ele vai até o fim conosco. Deus é o autor do projeto e tudo que Ele projeta é perfeito. Então a gente precisa confiar e depender dele, seguir as instruções, fazer a nossa parte e Ele mesmo fará o que for impossível para nós. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Nós não precisamos temer. Deus é o autor do projeto e tudo que Ele projeta é perfeito. Bom, agora eu me despeço, deixando aqui meu abraço, ó, de urso. Lembrando que, bom, nós temos certeza que não precisamos temer, porque se Deus projeta o que temos que fazer, é tudo perfeito e tudo vai dar certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.